Queridos, há duas maneiras de nós aprendermos na vida. E, obviamente, que há outras, mas pelo menos duas que, sem dúvida alguma, são dois processos de aprendizagem que acontecem conosco desde a mais tenra idade e, de certa maneira, acontecem durante toda a vida de cada um de nós. Nós aprendemos imitando ou evitando imitar, comparando-nos ou contrastando-nos com outras pessoas. Para tanto, na vida nós precisamos ter referenciais positivos que se tornem ideais, que a gente olhe e diga assim: eu quero fazer assim, eu quero ser assim, eu quero imitar esta atitude, esta pessoa desta forma. E também referenciais negativos, que a gente olhe e diga assim: eu não quero ser assim, eu não quero agir assim, eu não quero me tornar isso aí que eu estou vendo. Então, de certa maneira, todos nós aprendemos e ensinamos pelos bons exemplos e pelos maus exemplos. Curiosamente, isso é um método bíblico. E muitas histórias que estão na Bíblia, inspiradas pelo Espírito Santo, porque Deus colocou na mente daqueles autores, como Lucas, o evangelista que escreve o livro de Atos, para nos dar, ao longo deste livro, bons exemplos e maus exemplos. Bons exemplos para imitarmos, maus exemplos para evitarmos e nos contrastarmos com eles. A narrativa de Lucas, que é o único livro histórico que vai narrando as histórias de como a igreja inicialmente se estabeleceu em Jerusalém, depois em Judeia, Samaria e chegou até os confins da terra, pinça certos personagens, alguns dos quais nós fomos apresentados, e eles estão ali pinçados e apresentados para nós, para dizer assim: sejam assim, façam assim, não sejam assim, não façam assim. No nosso último episódio dessa segunda temporada da série Edificarei a Minha Igreja, quando a igreja já saiu de Jerusalém e se espalhava na Judeia e na Samaria, nós tínhamos deixado aquela igreja saindo de Jerusalém por causa de uma mega perseguição, uma perseguição sistêmica, diferente de tudo o que tinha acontecido antes, que fez com que toda a igreja e os cristãos tivessem que sair correndo de Jerusalém, com exceção dos apóstolos, que ficaram lá para manter o mínimo de atividade daquela igreja, que já era uma grande igreja em Jerusalém. Mega perseguição essa que era impulsionada e perpetrada por um mega perseguidor que era Saulo de Tarso. Aquele homem que tinha presenciado e dado o seu voto de consentimento na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, e que se tornara agora um preposto do Sinédrio, com cartas precatórias que ele levava para onde quer que ele encontrasse cristãos, para trazê-los a juízo e matá-los por causa da fé. E junto desta mega perseguição perpetrada por este mega perseguidor, nós encontramos um diácono que se torna um mega pregador, Filipe. Ele prega na cidade de Samaria, um lugar para onde dificilmente um judeu iria. E ali uma grande repercussão do seu evangelho, muitos aderem ao evangelho, e nós deixamos o nosso último episódio falando que houve naquela cidade uma grande alegria, e a grande alegria era decorrente do fato de que muitos ali tinham se entregado a Jesus Cristo. Como ele mostra um bom exemplo de um mega pregador, mesmo sendo alguém que não era apóstolo, era um diácono que teoricamente tinha sido elegido para cuidar de uma ação prática na igreja, mas que agora, despertado por Deus, tinha se tornado um grande evangelista, como seu companheiro Estevão, que pagou com a própria vida aquele ministério. Tendo salientado essa figura chamada Filipe, e vendo como ele foi usado por Deus em Samaria, Lucas usa o método que eu acabei de mencionar e nos apresenta um contraste de alguém que nós não devemos imitar. O nome dele é Simão o Mágico. E o texto que nós vamos ler, baseando esse nosso segundo episódio da série, da segunda temporada, é Atos capítulo 8, a partir do verso 9, para aprendermos o tema de hoje, que é das trevas para a luz, mas ainda com algumas sombras. Das trevas para a luz, mas ainda com algumas sombras. E nós vamos ver na história desse homem e como Deus usou um momento da sua história para levá-lo das trevas para a luz. Como é possível que mesmo quando saímos das trevas para a luz ainda termos algumas sombras que precisam estar claras
nesse processo de sair da descrença para a crença, e às vezes até mesmo da crença para a maturidade cristã. Abra sua Bíblia, portanto, em Atos capítulo 8, nós estamos começando agora o segundo episódio da segunda temporada da série Edificarei a Minha Igreja, que tem foco na igreja chegando à Judeia e a Samaria. Você que está também nos acompanhando, por favor, participe aí onde você estiver, abrindo a sua Bíblia ou acessando no celular e lendo conosco. Atos capítulo 8, a partir do verso 9, Lucas descreve esse episódio das seguintes palavras: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali em Samaria, é o contexto, praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, uma grande personalidade. A ele todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. E aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, como está contado nos versículos anteriores, Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, esses de Samaria iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé. E, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, lembra, eles não foram dispersos, eles continuaram lá, que a região da Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe dois dos apóstolos chamados Pedro e João, sempre eles, os quais, descendo para lá, para a região da Samaria, oraram por aqueles que tinham se convertido, que tinham abraçado a fé, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido o Espírito Santo, está implícito, sobre nenhum deles, mas eles tinham somente sido batizados, eles somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então eles lhes impuseram as mãos, e à medida que eles impunham as mãos, recebiam estes, os samaritanos, o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ele ofereceu aos apóstolos dinheiro, propondo o seguinte: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração, Simão, não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez ele te seja perdoado o intento do coração, pois eu vejo que tu estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Que Deus aplique a sua palavra lida ao nosso coração e possamos aprender das trevas para a luz, mas com algumas sombras. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos a tua bênção sobre aquilo que vamos expor da tua palavra. Como sempre lembramos, ela é suficiente por si só para falar ao nosso coração, pois foi inspirada pelo teu Espírito. Mas na hora em que nós nos propomos a ler esta palavra, a compreender esta palavra, a expor esta palavra, nós precisamos, ó Deus amado, que este mesmo Espírito abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, para que não possamos compreender errado aquilo que está escrito. Antes, pelo contrário, possamos aprender a tua verdade, que nos instrui, nos exorta, nos corrige, nos edifica, nos conforta e nos direciona
naquilo que é verdadeiro. Fala conosco, tanto os que aqui estão, como os que estão à distância, e até mesmo aqueles que vão ouvir essas palavras tempos depois delas serem proferidas. Dá-nos a tua iluminação, fala conosco, nós te daremos toda a honra, glória e louvor, como sempre queremos fazer, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Algumas coisas causam estranheza nesse texto, e antes de tudo eu preciso explicá-las para que você possa compreender. Quando Jesus falou para aqueles discípulos em Atos capítulo 1, verso 8, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque esta tinha sido a promessa que Deus havia feito para os seus apóstolos, como cumprimento de uma promessa muito mais anterior, feita pelo profeta Joel no capítulo 2, verso 28 a 32, que diz que nos últimos tempos ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. A ideia, obviamente, é que, como diz Atos 1,8, uma vez sendo empoderados pelo Espírito Santo, aquele sentimento e atitude de covardia, de autopreservação que os fazia se esconderem no cenáculo em Jerusalém durante 40 dias, e quase esquecendo daquela missão que Jesus havia dado, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quando ele recebe, ou quando eles recebem este Espírito, diz o texto, eles seriam capacitados, empoderados, autorizados, ungidos pela presença do Espírito Santo, que não estaria mais apenas no meio deles, mas neles, como a promessa de João capítulo 14 diz, para que eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, como em toda a Judeia, a região ao redor de Jerusalém, Samaria, um círculo um pouco maior de distância, e até os confins da terra, fosse onde fosse. Nós vimos na primeira temporada desta série que eles permaneceram em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre eles em Atos capítulo 2, e eles foram testemunhas ali em Atos capítulo 2, de modo que aquela igreja que começou com 120 homens, dos quais 12 apóstolos, de repente tinha 3.000, de repente tinha 5.000, e chegou um ponto que Lucas nem fazia mais a conta, tantos eram os cristãos que tinham se convertido ali. Vem a perseguição, porque aquela igreja estava, de alguma maneira, acomodada a testemunhar apenas Jerusalém, e eles são espalhados, chegando até a Samaria. A Samaria representava, naquele momento, um segundo momento de transição daquele ideário, daquele esboço, daquele programa de expansão da igreja, que dizia que ela deveria ser testemunha em Jerusalém, mas também e ao mesmo tempo em toda a Judeia, mas também e ao mesmo tempo em toda a Samaria, mas também e ao mesmo tempo até os confins da terra. Aqueles samaritanos que receberam o evangelho por intermédio de Filipe, o diácono, o evangelista, receberam o mesmo evangelho que aquelas muitas nações que estavam para a festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2, também tinham recebido. E naquela ocasião eles receberam a partir do derramamento do Espírito Santo, que causou um alvoroço a ponto de alguns acharem que aqueles homens estavam embriagados. Pedro aproveita essa provocação e prega o evangelho no primeiro sermão da igreja cristã em toda a sua história, e 3.000 se convertem. Agora acontece algo diferente. Filipe vai a Samaria, como nós vimos no último episódio, e prega o evangelho. É o mesmo evangelho, o evangelho centrado na pessoa de Cristo. E diz o texto que muitos aderem àquele evangelho, aqui mesmo, como está dizendo, ao ponto de, no verso 12, darem crédito, ou confiarem, ou crerem em Filipe, que os evangelizava, diz o texto no verso 12, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E como era natural e esperado, baseado na maneira como Deus disse que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações, Samaria estava incluído, e que deveria batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar todas as coisas que eles tinham recebido de Deus, assim acontece. Eles confiam na pregação de Filipe, se entregam a vida a Jesus Cristo e são imediatamente batizados. E a partir dali começa, como naturalmente aconteceria, um processo de discipulado, de acompanhamento daqueles novos convertidos, tentando aplicar ao contexto em que eles estavam. Não eram judeus, eram samaritanos, não estavam em Jerusalém, estavam em Samaria,
Já era uma segunda leva de crescimento da igreja, numa região que até então a igreja não tinha alcançado, e que naturalmente precisava de aplicações da palavra de Deus específicas para o contexto em que eles estavam. O discipulado não é apenas pegar verdades bíblicas e dizer para as pessoas, mas aplicá-las ao contexto delas. Cada pessoa vem de uma situação, está num lugar, tem uma história de vida e precisa entender como o Evangelho faz sentido para ela no contexto em que ela está. Eles tiveram provavelmente esse trabalho, mas havia um problema. O problema que talvez cause estranheza, é a primeira estranheza do texto, é que no versículo 14, quando os apóstolos estavam em Jerusalém, tinham ouvido que Samaria, aquela região, recebera a palavra de Deus, eles precisavam verificar o que tinha acontecido. Isso vai acontecer novamente em Atos capítulo 12, quando não mais em Samaria, mas na cidade de Jope, já fora dos limites, digamos assim, da terra dos judeus, os gentios, na pessoa de Cornélio, o centurião romano, também recebem o evangelho. Lá também o apóstolo Pedro é enviado para verificar o que estava acontecendo. Era necessário, visto que Filipe não era apóstolo, que um apóstolo que conhecia a doutrina, que tinha caminhado com Jesus, que tinha um depósito da fé, que fazia como a instrução dos primeiros cristãos, estivesse lá para confirmar que aquilo era de Deus, para chancelar que aquilo era o mesmo que tinha acontecido em Jerusalém. Havia uma necessidade daquilo que nós chamamos de imprimatur apostólico. A impressão, a percepção, a confirmação por parte de um apóstolo que aquele fenômeno que tinha acontecido, de pessoas samaritanas aderirem à fé, como os judeus de muitas nações e prosélitos em Jerusalém tinham aderido, de fato era de Deus. Razão porque, quando eles ouvem, diz o verso 14, que Samaria recebera a palavra, enviaram-lhe Pedro e João. Diz o verso 15 que eles desceram para lá, que eles oraram por eles, obviamente que devem ter conversado, tentado entender o que foi que Filipe pregou, se pregou verdadeiramente o Evangelho, confirmando se eles creram realmente do Evangelho, e depois eles oraram por eles, e ao orar por eles, diz o texto, que eles oraram para quê? Veja, existe uma finalidade na oração que está disposta no verso 15, diz que eles oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. E qual é o estranhamento? É como é que alguém poderia ter se convertido se não tivesse o Espírito Santo habitando neles? Ora, todos nós sabemos, por outros textos imensos da palavra de Deus, que a ação de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é uma ação do Espírito Santo. Quando Jesus promete isso na última ceia, ele diz assim: eu vos enviarei o Consolador, ele estará convosco e em vós, e ele vos convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Esse Espírito o mundo não conhece, nem o pode receber, vós o conheceis, porque ele está no meio de vós e estará em vós. Portanto, é impossível hoje que alguém viesse e dissesse assim para mim ou para você: aquela pessoa, ela se batizou, ela se diz cristã, mas ela não tem o Espírito Santo. Ela precisa passar por um segundo momento, um segundo ritual, uma segunda bênção em que ela receba o Espírito Santo. Porque Paulo deixa isso muito claro quando escreve aos Romanos, que diz que quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Que todo aquele que tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. Portanto, quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ele ao mesmo tempo sela essa pessoa, passando a habitar nessa pessoa e tornando-a templo do Espírito Santo. E por dentro e de dentro para fora começa a criar uma nova natureza, mudando objetivos, valores, princípios. O Espírito Santo que está em nós testifica quando nós pecamos, entristece quando nós pecamos, fala ao nosso espírito, dizendo o que devemos fazer e até ora por nós, com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos orar como convém. Portanto, a obra do Espírito Santo na vida de um crente é eminentemente interna. Ele tem que estar dentro do crente, habitando no crente, para que ele possa conhecer as verdades de Deus, senão ele não tem como fazê-lo de modo próprio, por iniciativa própria, por discernimento próprio. O estranhamento, então,
está posto. Por que os samaritanos aderiram, como diz o texto, abraçaram, deram crédito às palavras de Filipe, mas ainda não tinham o Espírito Santo? Isso só pode ser compreendido se nós entendermos justamente que o livro de Atos não está estabelecendo aqui uma doutrina, dizendo que há um momento em que você se torna crente sem o Espírito, e há um outro momento em que o Espírito Santo precisa ser orado por alguém, imposto sobre a sua cabeça para que você receba o Espírito Santo. Em nenhum momento existe nenhuma normativa, nenhum mandamento para que assim aconteça daqui por diante. Por que então acontece aqui de maneira especial? De maneira extraordinária, de maneira única? Pelas mesmas razões que aconteceram de maneira única, naquela forma e daquela maneira descrita em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Atos capítulo 1, verso 8, dizia que eles deveriam receber o Espírito Santo e serem testemunhas. Em Jerusalém, Atos 2, acontece isso. Mas em toda a Judéia e Samaria, Atos capítulo 8, acontece isso. E até os confins da terra, Atos capítulo 12, vai acontecer isso. E a mesma acontece, a ponto de alguns dizerem que o que nós estamos vendo aqui em Samaria é o que poderia ser chamado de Pentecostes samaritano. Quando Deus derrama o seu Espírito sobre um lugar, um grupo de pessoas, especificamente e exclusivamente pela única vez que acontece isso no livro de Atos. Você não vê isso mais acontecendo em qualquer outro lugar do Novo Testamento, nem nos dias de hoje. Mas o que é que isso provoca, além da confirmação da fé, do fortalecimento da vida daquelas pessoas que tinham sido batizados em o nome do Senhor Jesus, verso 16, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo, e que pela imposição das mãos dos apóstolos, que obviamente tinha um valor simbólico, os apóstolos estavam confirmando com a imposição de suas mãos que aquilo era verdadeiro e era de Deus, então receberam o Espírito Santo. Qual é a consequência prática? Acontece um contraste. E como eu falei no começo, a gente aprende por comparação, mas também aprende por contraste. E quem é o contraste? Simão o mágico. Aí a gente volta para o começo do texto. No começo do texto é dito que ele era um homem que praticava mágica. A palavra mágica aqui ela é usada no Novo Testamento, e particularmente na língua grega, de diversas maneiras. Algumas vezes a palavra pharmakos traduz a ideia de mágica. Obviamente que nós sabemos que fármacos traduz também a ideia de farmacologia, farmacêutica e assim por diante. Ou seja, o uso e a manipulação de substâncias que permitem produzir bem-estar na vida das pessoas, o que um farmacêutico faz hoje quando manipula um remédio, por exemplo. Fármaco é um remédio. Mas a palavra mágica que é usada aqui não é a palavra pharmakos. É uma outra palavra que traduz a ideia de algo que era místico, esotérico, misterioso, relacionado a algum tipo de crença, em algum tipo de religião de mistério. As religiões de mistério do primeiro século eram conhecidas como sendo religiões esotéricas, muitas vezes de natureza gnóstica, que tentavam dar àqueles praticantes dessas religiões uma espécie de conhecimento sobrenatural, oculto, criptografado, que só iniciados em determinados rituais chegavam a acessar. Possivelmente Simão fazia parte ou tinha conhecimento de algum tipo de religião de mistério, e essas religiões de mistério trabalhavam a ideia de que alguém era dotado de poderes mágicos para fazer determinados efeitos que, diz o texto, faziam com que o povo, veja ali, verso 9, fosse iludido por ele. E ao fazer isso, veja que Lucas descreve que, ao fazer essas mágicas, ele insinuava, ele dava a impressão que era ele um grande vulto. A expressão aqui era de alguém especial, superdotado, um paranormal, ou alguém que tinha um poder que não era poder de todos, que era poder somente dele. Ao ponto de que, como diz o verso 10, muitos darem ouvidos a ele, tanto os menores, mais imaturos, como até mesmo as pessoas maiores e mais maduras. E todos chegavam a uma conclusão: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Consequentemente, o impacto que esse homem produzia na pessoa fazia, como diz o verso 11, muitos aderirem a ele, porque ele os iludira com mágica. Nós não estamos falando aqui
de ilusão, aquela mágica de palco, que algumas pessoas com uma velocidade muito grande das mãos dão a impressão que estão fazendo uma coisa, quando na verdade não é. Não estamos falando de ilusionismo, nós estamos falando de religiões de mistério, de mágicas, de ocultismo, de esoterismo mesmo. E isso fazia com que muitos fossem iludidos. Perceba que a partir do verso 12, aí as duas histórias se encontram. Filipe, um homem simples, que não era apóstolo, que tinha sido perseguido e saído de Jerusalém, por onde anda prega o evangelho, começa a pregar o evangelho naquele lugar, e muitos dão crédito a Filipe. E aí você vê o contraste que Lucas está criando na narrativa. Veja, até então sobre Simão o mágico, ele só disse que Simão iludia as pessoas. Elas também davam crédito a ele, mas de maneira ilusória, enganosa. Ele as iludia, as enganava. Filipe, a ele, eles também davam crédito, mas eles davam crédito não porque ele era um grande vulto. Veja o contraste aqui do que deve ser feito e do que não deve ser feito, do que deve ser o ideal e do que deve ser o rejeitado, o evitado. Porque enquanto o que Simão fazia trazia glória para ele, todo mundo dizia: rapaz, olha uma coisa, e atraía tudo para ele, e como a gente vai ver lá na frente, possivelmente ele ganhava um por fora, pagando as pessoas para verem as mágicas e os supostos benefícios que ele fazia. Quando Filipe prega, quem é que recebe a glória? Diz o texto que ele pregava sobre o reino de Deus, veja aí no verso 12, e o nome de Jesus Cristo. O foco era o outro era Jesus. Veja o contraste que Lucas está traçando na narrativa. Tudo ia bem como duas retas paralelas que nunca se encontram, nem mesmo no horizonte, como nós sabemos da geometria, até que essas duas retas paralelas se encontram. Por quê? Porque Filipe não se torna mágico, é o mágico que se torna crente. Diz o texto que, no verso 13, o próprio Simão abraçou a fé. Você vê que tem alguns termos aqui que são diferentes de dizer assim, se converteu, mas são sinônimos. Muitas vezes apenas focam aquilo que podia ser visto. Então, quando diz que, por exemplo, eles davam crédito, é algo semelhante a eles acreditarem aquilo que estava sendo pregado. Quando diz aqui que o próprio Simão abraçou a fé, também é um eufemismo, uma figura de linguagem, talvez, eu não recordo o nome exatamente, que coloca em uma figura comparativa um ato de abraçar, quando na verdade é um ato de crer. Tanto é que ele realmente se tornou cristão, que diz o texto que ele foi batizado. Verso 13, tendo sido batizado, e acompanhava Filipe de perto. Mas aquele era o tipo crente novo convertido, com costumes ainda da velha vida, da vida antiga, com práticas que ainda ele precisava renunciar, ser discipulado, entender que elas eram perniciosas, que elas não deveriam continuar sendo praticadas, que elas deveriam ser abandonadas. Esse processo de santificação é um processo contínuo na vida de alguém, precisava ser contínuo na vida de Simão. Ele tinha entendido o Evangelho, ele tinha abraçado a fé, ele tinha professado Jesus e por isso tinha sido batizado, mas tinha muita coisa em alguém tão envolvido nas artes do ocultismo que precisavam ser abandonadas. E como isso fica claro? Porque diz o texto no versículo 13, onde estava o olhar dele? Diz que ele acompanhava a Filipe de perto, com os olhos, como a gente diz no Nordeste, buticado em cima dos sinais e prodígios que Filipe fazia. Eu até imagino o que passava na cabeça de Simão. Agora eu encontrei. Meu amigo, agora é outro patamar. É outra história. É um tal de um Espírito Santo que esse homem prega, que o povo de fato é mexido e se entrega, que olha, aquelas coisas que eu fazia nem chega perto. Está ali Simão extasiado com aquela situação,
com os olhos vendo os sinais e grandes milagres praticados pelos cristãos e pelo Filipe, evangelista, diácono evangelista. Essa história poderia ter terminado ali como a história de um novo convertido, que de maneira imatura está desenvolvendo a sua salvação, entendendo certas coisas que ele não conseguia entender e que vai entender à medida que ele conhecer a palavra, conviver com Deus e assim por diante. Ele certamente tinha saído das trevas, certamente encontrou a luz, mas como todos nós, no meio da luz há algumas sombras. E a sombra de Simão era a ambição. Fica claro que o problema de Simão era maior do que simplesmente ficar extasiado com as práticas ocultistas. Eu me recordo de uma pessoa que eu conheci há muitos anos e que fazia parte de 2 sociedades secretas. E essas sociedades secretas tinham um quê de religião, um quê de esoterismo, de ocultismo. Só que uma era socialmente, ainda hoje, socialmente mais aceitável, e outra, quando as pessoas ouvem o nome dela, ficam meio que ressabiadas. E eu perguntei para ele se uma só não era suficiente para ele. Por que a necessidade dele envolver-se naquelas 2 sociedades secretas? E ele então me respondeu o seguinte: essa daqui eu garanto a eternidade, e essa aqui eu garanto o dia a dia no que eu preciso. De maneira nua e crua ele disse assim: eu preciso me associar a esta sociedade, porque os meus irmãos garantem para mim certos benefícios que eu preciso aqui na terra, e essa outra eu aprendo os grandes mistérios do universo, e nos grandes mistérios do universo eu estou preparando a minha eternidade. Simão havia resolvido que essas 2 coisas caminhavam juntos. Ele praticava o misticismo, o ocultismo, o esoterismo, mas ganhava dinheiro com isso. E quando ele viu aquela distinção do grande poder de Deus, que era sobremaneira maior do que o poder que ele supostamente tinha, ele então deixa que a sombra sombreie a luz que ele já tinha. No verso 18, diz o texto, que vendo, porém, Simão, ele associou as coisas, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ele chegou à conclusão do tipo, quem disso usa, disso cuida, que os apóstolos talvez estivessem ganhando alguma coisa com isso. E aí propõe para eles: está aqui um dinheiro, e eu quero que vocês me ensinem qual é o segredo. Tem que ter um segredo. Eu sei os meus segredos, mas vocês têm um segredo que eu não conheço, que é muito mais poderoso do que o meu. Quanto custa? Todo homem tem o seu valor, está aqui. Me diga, está aqui o dinheiro. Eu quero que vocês também me deem o dinheiro, para que no verso 19, como diz, eu tenha este poder, para que sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Eu já tive algumas experiências de encontrar com certas pessoas, e uma delas dizia assim: Deus colocou nas minhas mãos um poder, e quando eu toco, eu sinto que Deus toca as pessoas. Onde eu ponho a minha mão, a cura, a bem-estar, a transformação, nas minhas mãos há poder. Eu me lembro dessa pessoa, que eu conheci há muitos anos. Ele supostamente achava que nas suas mãos ele centralizava toda a energia do planeta, e por isso ele fazia todas as coisas que ele fazia de pés descalços, para ficar emanado com o poder magnético da Terra, com todos os poderes do universo, e tocava nas pessoas, e pelas mãos dele, essas pessoas eram curadas. De vez em quando se aparecem pessoas que cruzam o mundo, cruzam o globo, para receberem poderes supostamente curativos, miraculosos, de pessoas que com as mãos fazem aquilo que nem a medicina faz. E, curiosamente, essas pessoas, apesar de serem pessoas supostamente espirituais, gostam de dinheiro pra caramba, cobram caro, dizem que precisam, por alguma razão. Assim era Simão.
Então, daquilo que ele usava, ele cuidava, ou daquilo que ele cuidava, ele usava, como seja, e dispôs então para os discípulos apóstolos: dá-me esse dinheiro para que sobre aquele que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Só que ele entrou errado. Ele foi propor isso a um sujeito chamado Pedro, que da última vez que a Bíblia registra, ele no tempo de Jesus já tinha uma espada desembainhada cortando a cabeça. Ele queria cortar a cabeça, foi porque o cara afastou e tirou só a orelha do servo do sumo sacerdote. Sujeito temperamental, mas que aqui não tem nada a ver com temperamento. Pedro fica indignado com aquilo, e aí novamente Lucas faz o contraste. Veja, toda essa história é baseada em contraste. Um visando dinheiro, outro não visando dinheiro. Um visando a glória de Deus, outro visando a própria glória. Um iludindo o outro, falando a verdade e por isso recebendo o crédito daquilo que fala. E agora um ambicionando pelo dinheiro, ter o poder de Deus, e outro respondendo nos termos que Pedro responde. E o que fica claro que Pedro responde: Pedro diz assim: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, porque tu estás perdido. Como ele diz lá na frente, tu estás em fel de amargura e laço de iniquidade, Simão, porque tu julgaste adquirir, e ele faz um contraste de palavras, adquirir aquilo que é gratuito, porque isto é dom de Deus, e dom não se paga, não se compra, não se resolve na forma de negócio. Tu queres comprar o que é incomprável, queres pagar o que é impagável, queres ter aquilo que só Deus dá a quem quer e como Ele quer, e que não tem a ver com projeto pessoal de poder ou de dinheiro. Tu estás perdido, Simão. E quero dizer mais: você está nos acompanhando, saia de perto, porque tu não tens nem sorte, nem parte nesse ministério, porque o teu problema é que o teu coração ainda não é reto diante de Deus. Se Pedro tivesse parado aqui, nós teríamos que rever todo o sermão e dizer assim: esse Simão não era crente, não. Como é que ele faz um negócio desse? Mas veja, que no versículo 22, Pedro exorta ele a tomar uma atitude. Ele diz assim: arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, e talvez te seja perdoado o intento do coração, deste coração. Havia uma expectativa da parte de Pedro que Simão caísse em si, que ele corrigisse o seu comportamento, que ele entendesse que aquela atitude não era a atitude de um cristão, que eram sombras da antiga natureza que agora estavam se projetando sobre a sua vida, que agora era da luz e para a luz. E ele dá a solução. E a solução, quando nós, mesmo conhecendo o Senhor, praticamos, dizemos, pensamos, decidimos ou fazemos alguma coisa que não é coerente, que não se coaduna com aquilo que nós cremos e que nos é ensinado, o caminho é arrepender-se, confessar, e aquelas sombras são dissipadas e voltamos ao caminho da luz. Não é correto imaginar aqui que não tinha jeito para Simão. Tinha um jeito, e o jeito era pela via do arrependimento, como acontece com qualquer um de nós, quando erramos e pecamos, mesmo depois que somos do Senhor, mesmo depois que saímos das trevas para a luz, mas sombras de uma natureza pecaminosa nos faz ser egoístas, ambiciosos, como era o caso dele, orgulhosos, soberbos, autossuficientes, vaidosos, ou qualquer outra obra da carne. Qual o segredo? Não dar lugar à obra da carne, sim ao Espírito, e este é o caminho do arrependimento. Esse texto então nos mostra que é possível, mesmo que um cristão batizado como era Simão, eventualmente pratique algo que desagrada ao Senhor, chegue aos limites de algo ser irreverente como ele fez, indigno diante de Deus, e mesmo assim haja um caminho de arrependimento. Aparentemente, Simão, de quem a gente não ouve falar mais, vai nessa direção, porque no verso 24,
Simão lhes roga, ou lhes pede o seguinte: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. O que isso representa? Se um arrependimento verdadeiro ou não, nós nunca vamos saber, a não ser quando chegarmos no céu e encontrarmos ou não Simão. Se tudo aquilo que eu estou dizendo for verdade, Simão de fato era um homem crente que tinha saído das trevas para a luz e havia uma sombra que precisava ser dissipada, possivelmente ele estará lá conosco no céu. O texto fica um tanto quanto ambíguo. Eu particularmente creio que esse texto aqui, ele quer nos ensinar que no processo de crescimento da igreja havia também um processo paralelo de pessoas crescendo no conhecimento de Deus, saindo da descrença para a crença, da crença para a maturidade. E ele usa alguns exemplos como esse para mostrar que quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, é batizado e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aí começa um longo processo de santificação, de você conhecer a verdade sobre determinada coisa, confiar naquilo ali que está sendo ensinado e praticar pela obediência aquilo para que sua vida seja continuamente transformada pelo poder de Deus. A salvação não é apenas a garantia de que não há nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, mas também é um processo pelo qual nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus, na medida em que abandonamos as sombras que ainda restam das nossas trevas e confiamos que a luz do Evangelho vai espairar sobre nossa vida. Novamente, Lucas encerra essa história, uma grande narrativa de um capítulo inteiro, com a seguinte nota: eles, porém, referindo-se aos dois apóstolos Pedro e João, havendo testificado e falado a palavra de Deus, voltaram para Jerusalém e evangelizavam no caminho de volta muitas aldeias de Samaritano. Esse texto, irmãos, ele vai praticamente encerrar a história de como o Evangelho chega a Samaria, quando, no próximo episódio, apresentar Filipe evangelizando um homem chamado eunuco da rainha de Candace, e como aquele homem se converte ao Senhor. Depois disso, acontece somente a grande conversão de Saulo de Tarso no capítulo 9. De modo que o que eu entendo é que esse capítulo foi posto por Lucas, no livro de Atos, para fazer justamente aquilo que no início eu disse: ensinar como e o que deve ser imitado e ensinar como e o que deve ser evitado. Que conclusões nós podemos chegar? A primeira delas é que, assim como o Senhor usou Filipe para a salvação de muitos samaritanos, existe um processo de tentativa de desconstrução da parte de alguns que, ainda usados pelo diabo, ilude as pessoas. E existe um modus operandi aqui que os apóstolos usam. Eles não se preocupam necessariamente, em primeiro lugar e primordialmente, em denunciar apenas as obras das trevas, mas em pregar a verdade. Qual é a atitude de Filipe diante de uma Samaria que era iludida por Simão? Pregar o evangelho da verdade. Qual deve ser a nossa atitude diante de um mercado de ideias que ilude o homem por caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas são caminhos de morte? Pregar o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. A verdade sempre será o melhor antídoto à mentira. O correto sempre será o melhor antídoto ao errado. O Evangelho sempre será a certeza e a verdade que contrasta e que pelo seu contraste sobressai e atrai muito mais do que a mentira do inimigo, aqui representada por Simão o Mágico. Foque, portanto, a sua vida, a sua palavra, seu testemunho na verdade, em viver essa verdade, em pregar essa verdade, em manifestar essa verdade com palavras e obras. A ser um crente verdadeiro que vive a verdade e prega a verdade, porque isso será suficiente, como uma pequena luz é suficiente para dissipar grandes trevas. Quando Jesus diz no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo, ele faz um comparativo e diz assim: essa luz não pode ficar embaixo da cama, mas tem que ficar no lugar alto, porque uma vez sobressaindo sobre as trevas, mesmo uma pequena luz
tem poder de dissipar as trevas mais profundas e densas. Assim aconteceu em Samaria. A pregação de Filipe foi suficiente para desfazer a ilusão de Simão. Segunda conclusão que nós podemos chegar é que quando Deus concede àqueles apóstolos e a Filipe e aos crentes em Jesus Cristo desde então a habitação do Espírito Santo, inicialmente para convencer este homem, esta mulher, este ser humano rebelde, com o coração rebelde a Deus da salvação, Ele também concede esse Espírito Santo para habitar neste crente para a santificação. Na justificação nós somos livres da condenação do pecado. Na santificação nós vamos sendo continuamente livres do poder do pecado sobre nós. Semelhantemente àquele que diz que nós precisamos nascer de novo, e isso é novo nascimento, tem a ver com relacionamento com Deus reiniciado, regeneração. Ele também diz que todo aquele que nasce precisa crescer, precisa amadurecer, e esse amadurecimento é a santificação, pelo mesmo Evangelho. E ele nos torna maduros para que cada vez mais na nossa luz haja menos sombras. E esse era o processo pelo qual Simão estava passando, ou deveria passar. E curiosamente, neste episódio, nós não sabemos o restante da vida dele, mas neste episódio, Filipe, Pedro, João são usados para ir ao âmago da questão, que não tinha a ver apenas com o ocultismo que ele praticava, mas com a ambição pelo dinheiro que fazia do ocultismo um meio e não um fim em si mesmo. No fundo, havia um ídolo do coração de Simão que era a ambição por ter o dinheiro, o poder, a projeção e tudo aquilo que era dado a partir de então. E quando Pedro fala diretamente a ele, aquilo era um processo de contraste, de exortação, pelo qual a palavra de Deus iria exortar Simão a tomar uma atitude diferente, a deixar as sombras e a ser somente e exclusivamente luz. Assim também Deus faz conosco. Ele conhece qual é o âmago do nosso coração, o nosso calcanhar de Aquiles, aquilo que nos move, o nosso drive, aquilo que nos impulsiona, aquilo que faz o nosso olhar brilhar. Para alguns é a vaidade, para outros o prestígio, para alguns o poder, para outros o dinheiro, para uns o sexo, para outras a ganância. Há ídolos de todos os gostos, de todos os tipos, e é preciso escravizá-los ao senhorio de Cristo, submetê-los ao senhorio de Cristo, e só tem uma forma de você fazer isso: projetar a luz do Evangelho para que seja flagrado. O arrependimento só acontece quando você é flagrado na sua culpa, no seu pecado. Por isso que é preciso pensar, espremer o tumor para que ele saia e possa ser curado, colocar panos quentes sobre aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Não é o método de Deus. Deus espreme, e esse espremir nos faz arrepender-se, e arrependidos nos faz crescer espiritualmente, amadurecer e nos santificar. Finalmente, perceba que essa história que o Lucas conta, ela está acontecendo em paralelo. Eu acho Lucas um excelente narrador do que está acontecendo, porque ao mesmo tempo que ele conta a grande história da igreja, imagina uma novela, imagina uma série, imagina uma obra de literatura, em que você tem vários núcleos da história, vários personagens, ao redor dos quais orbita uma narrativa própria, mas que juntos fazem parte de uma grande narrativa. Lucas é historiador do Novo Testamento, assim como aquelas histórias do Antigo Testamento nos ensinam como Deus foi cumprindo o seu propósito para com todo o povo da aliança e para com alguns em particular que ele destaca e conta como foi a história dessa pessoa caminhando com Deus. E aí aparecem os Abraões, os Davis, os Moisés, os Simões naquilo que é negativo, os Filipes naquilo que é positivo. A história que Deus está narrando, mais do que narrando, está construindo, mais do que construindo, está realizando, porque Ele mesmo decretou que assim fosse, é uma história que envolve você,
que pode estar no papel de um Simão, cuidado, ou pode estar no papel de um Filipe, graças a Deus por isso. A sua história é a construção da história da salvação. Se você vai aprender por contraste ou por imitação, vai depender de quem você vai imitar. Eu espero que a essa altura você esteja imitando Filipe de Samaria e não Simão o mágico. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar e vamos agradecer a Deus nesse momento por essa palavra que Ele nos deu. Ó Deus amado e querido Pai, ministra continuamente ao nosso coração pela Tua palavra, aplicando pelo Teu Espírito aquilo que ela mesma manifesta para nós. Cada um de nós, certamente, ouvindo a Tua voz, foi impactado da maneira como Tu queres impactar a vida de cada um de nós, para que sejamos, de fato, aqueles que aprendem por contraste ou por imitação, imitando aqueles homens e mulheres que Tu destaca na Tua palavra e evitando aqueles que Tu mostras que tomaram atitudes não alinhadas com a Tua verdade, com a Tua palavra. Ensina-nos e ajuda-nos a sairmos das trevas para a luz e cada vez mais dissiparmos quaisquer sombras que ainda restam em nós. Dá-nos a Tua graça em nome e para a glória de Jesus. Amém.